E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje eu venho comentar o segundo dia de provas do Enem. Um dia que foi, para mim, com experiências inéditas. Eu quero falar sobre a prova como um todo, mas antes eu preciso, obviamente, manter o foco naquilo que move esse canal, que é a biologia. Então, preciso primeiro comentar a prova de biologia do Enem. Muita gente saiu da prova um pouco assustado e achando que a prova estava diferente esse ano. De uma certa maneira ela estava, de outra maneira ela não estava. E eu vou explicar isso bem por quê. O que não estava é porque os temas que caíram esse ano são temas recorrentes, que não são novidade para ninguém. Ecologia, citologia, biotecnologia, fisiologia, esses temas sempre aparecem na prova e, mais uma vez, foram a base da prova desse ano. O que foi de diferente e que trouxe uma surpresa muito grande, inclusive para mim, foi a proporção com a qual esses temas se apresentaram. Muitas vezes a gente tinha a ecologia dominando a prova, e tanto que nas nossas revisões aqui eu falava, gente, ecologia é ecologia, é o que mais cai. E ontem não. Nós tivemos três questões que envolviam a ecologia. Uma questão do ciclo do nitrogênio, que tinha um foco mais para a química do que para a biologia, mas de certa forma falava do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, que é extremamente recorrente. E nós tivemos duas questões que de certa forma envolviam as relações ecológicas, mais precisamente a competição. Uma é uma questão de espécies exóticas, que falava da jaqueira, e a outra é aquela questão dos vírus e das bactérias invadindo a célula. Essa questão dos vírus e das bactérias eu achei muito, mas muito interessante por um motivo muito simples. Pela primeira vez, eu observei uma questão que tinha essa temática da competição intraespecífica saindo daquele modelo clássico de ecossistema que a gente tem. Geralmente a gente falava de uma mata, de um rio, falava de uma visão de ecossistema que já está muito estruturada na cabeça do estudante. E ontem não. Ontem se trouxe a célula como um ecossistema. E isso para mim foi muito interessante, porque afinal de contas a definição de ecossistema não traz exatamente uma floresta ou um rio. A floresta e o rio cabem dentro dessa definição, mas não é a única coisa que nós temos, não são os únicos ecossistemas que nós temos. Isso para mim foi muito interessante, achei muito legal mudar o foco, o cenário, o pano de fundo para se fazer uma questão sobre relações ecológicas, uma questão sobre competição intraespecífica. Quanto ao segundo tema, a citologia, essa então caiu demais, né? Essa teve aí uma variedade de questões imensas. Falaram de osmose, falaram de parede celular, falaram de divisão celular, síntese proteica, enzimas. Então, algo que trouxe uma variedade grande de subtemas dentro da citologia, foi muito explorado e isso me surpreendeu bastante pela quantidade de questões. Tivemos então a biotecnologia, que sempre cai, sempre tem uma questãozinha de DNA recombinante, de engenharia genética, sempre o Enem traz pelo menos uma ou duas questões que são referentes a esse tema. E fisiologia também o Enem sempre traz, e eles gostam bastante de perguntar sobre hormônios. E aí a gente teve duas questões que envolviam hormônios. A do doping da eritropoietina, e eu vou voltar já já nessa questão, e a gente teve também uma outra questão sobre hormônios, falando lá dos hormônios sexuais, a questão da testosterona, que utilizava lá os sapos como pano de fundo, usava os sapos como objeto de estudo. Então, não é uma novidade, esses temas realmente são muito recorrentes, não é nada de novo para a gente. Eu gostei também muito de algo que para mim foi inédito, que é como se perguntar sobre vacinas, naquela questão do Trypanosoma cruzi, que eu achei bastante interessante, porque geralmente a gente identifica a vacina, a gente fala isso aqui é uma vacina, e todo o mecanismo que eles descrevem na situação do Trypanosoma cruzi, de certa forma, é uma maneira
de adquirir imunidade específica e é uma maneira de se vacinar. Então, eu achei bastante interessante como eles estruturaram essa questão. Então, de certa forma, eu achei a prova muito boa, muito bem redigida, com questões muito interessantes porque saíam do senso comum e isso foi bastante legal. A questão do PCR eu achei bastante específica, creio que tenha sido dentro da biologia a mais difícil para um aluno responder, tá? Então, é uma coisa bastante complicada. Mas frente às questões, o ano passado eu peguei as questões de biologia, sem ver gabarito, sem ver nada, e resolvi responder. E eu lembro que eu errei uma ou duas, eu não me lembro bem agora. Eu lembro que eu tive um ou dois erros. Por quê? Porque mesmo sendo professor, a gente precisa entender como as coisas estão sendo perguntadas, como o enunciado está trazendo para nós, demanda uma interpretação. Então, mesmo tendo o conhecimento técnico que um professor tem, a gente também está sujeito ao erro. E ontem eu fiquei bastante feliz, porque eu consegui gabaritar a biologia na prova. Então, poxa, de certa forma, isso mostra que as questões foram mais, para mim, foram melhor construídas, tá? Porém, Porém, a gente teve duas questões que para mim foram requentadas. Eu acho que muito por conta daquela situação da falta de banco de dados, que a gente falaram que, assim, o INEP disse que ia resolver, que ia atrás, porque isso trouxe muitos problemas à tona no Enem do ano passado, né? Uma incerteza muito grande para o Enem desse ano e, assim, duas questões para mim requentadas. Uma do próprio Enem, do Enem de 2019, que era a questão da eritropoietina. Muito parecida, tá? São questões muito parecidas. A questão de 2019 e a questão desse ano estão muito semelhantes. E outra questão que eu vi que é uma muito parecida, inclusive usando o mesmo texto base dessa questão da Unicamp, que era a questão lá do mosquito, né? A questão que falava do, do mosquito, a questão da dengue. Então, penso eu que realmente a questão do banco de dados, né, essa situação com o banco de dados, ela não foi totalmente resolvida e isso traz para nós, mais uma vez, uma insegurança e uma dúvida sobre o próximo Enem. Porque por mais que vai mudar governo, vai mudar MEC e tal, os cachorros até estão aqui falando tudo isso também, por mais que a gente tenha alterações que são alterações administrativas, você recompor um banco de dados de questões não é algo que acontece do dia para a noite. Demanda tempo, demanda contratação de serviço, e a gente sabe que não é assim algo muito simples de se fazer. Então, traz para nós, obviamente, uma certa insegurança, traz para nós uma dúvida sobre o Enem de 2023, mas isso a gente pode discutir numa outra hora, não é algo para se discutir agora, é algo para se discutir realmente depois. Algo interessante também, gente, minha rua tá muito barulhenta hoje, então se vocês estiverem escutando aí, porque eu tô fazendo literalmente um vlog, se você estiver escutando cachorro, moto, daqui a pouco até o carro da Cândida vai entrar aí também, não duvido, tá? Peço perdão por isso. Então, assim, gostei da prova de biologia, achei bem construída, achei tranquila de se fazer, muito clara, mas é aquela coisa, né? Eu estou falando de um pedestal, porque é o pedestal de um professor que prestou a prova, mas ao mesmo tempo para mim não está valendo nada, porque eu só quis prestar. E é claro que eu ontem dei maior foco para as questões de biologia. Agora vamos falar sobre a prova em si. Eu disse para vocês na semana passada que para mim foi muito interessante fazer a prova, porque é uma coisa você responder uma questão individual, né? Trabalhar as questões de uma maneira individualizada, ou só as questões de uma determinada disciplina. Outra coisa é você fazer a prova inteira, pensar na maratona, que é aquela prova, no tempo, na organização do tempo, na passagem por gabarito, em como você tem que manejar tudo isso, e é claro, né? Uma prova com mais de 4 horas de duração, que vai ter chegar um determinado momento, você já leu tanta coisa que você já não sabe nem o que você está lendo, o foco se esvai. Eu trouxe isso para vocês na semana passada e ontem não foi diferente. Ontem, essa mesma situação aconteceu, mas teve algo inédito. Teve algo inédito. O que teve de inédito? Eu peguei a prova de Ciências da Natureza, né, as primeiras 45 questões, e assim, fui respondendo biologia com muita tranquilidade, porque afinal de contas é a minha área. Respondi química também com uma
certa tranquilidade, a maioria das questões de química para mim até que foram tranquilas, só que eu nunca fui bom em física. Eu nunca fui um cara que manjasse muito de física e nem de matemática. O cálculo não é minha praia, não é. Não é algo que eu tenha tanta habilidade e tal. E aí, as de física, enquanto estava na ciência de natureza e tal, precisava de um cálculo ou outro, era uma coisa diferente, porque estava mesclado. Tava mesclado. Então, para mim era sossegado. Ah, vinha um cálculo aqui. Ah, eu meio que pensava alguma coisa. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí vinha uma de química. Opa, zona de conforto. Vinha uma de biologia, zona de conforto. Então, de certa forma, as questões de física não me incomodaram. Na hora que chegou 45 questões de matemática, aí eu tive um problema grave. Por quê? Porque, obviamente, como não é uma área que eu tenha tanta afinidade, muito menos habilidade, eu percebi que a prova começou a me estressar. Diferente do que aconteceu na semana passada, que me cansou. A prova cansou, mas eu tenho muita tranquilidade para responder prova de ciências humanas e de linguagem. São duas áreas que, por mais que não sejam minhas áreas de formação, eu gosto muito, eu me interesso muito. Na hora que chegou em matemática, ontem a prova me estressou. E essa é a palavra. Por quê? Porque eu não entendia muitas das coisas que estavam sendo faladas lá. Eu não entendia. E era uma questão de números aqui, número para lá, pensar em fórmula, pensar em como organizar. Então, aquelas que eram de raciocínio lógico até foram gostosas de responder, não vou mentir, não, eu gosto de exercício de raciocínio lógico. Mas, gente, depois aquilo começou. E assim, o que eu percebi? Que quando um estudante, e aí eu me coloquei no lugar de vocês, quando um estudante ele não tem muita facilidade para uma determinada área, literalmente aquela prova se torna uma inimiga do tempo, uma inimiga da sanidade, uma inimiga da saúde, sabe? É uma coisa louca. E eu não podia imaginar uma coisa dessas, assim, que eu, mesmo não fazendo Enem, não valendo nada, ficasse estressado por conta de uma prova. E é de fato, porque você fica pensando, eu me propus, foi uma proposta que eu fiz para mim. Eu vou tentar responder tudo. Porque não adianta eu chegar e falar assim, eu vou fazer o Enem, aí eu vou, me empenho nas 15, 16 questões de biologia e o resto eu chuto tudo. Eu não estou vivendo a experiência que vocês estão vivendo. Então eu falei, eu vou tentar responder tudo, eu vou tentar fazer como se realmente aqui tivesse valendo alguma coisa, mesmo que não esteja. E, gente, a prova de matemática, se eu tivesse fazendo para valer, não ia dar tempo. Eu chutei uma boa quantidade de questões porque não ia dar tempo. Ela é humanamente impossível de ser feita no tempo da prova. Ela não dá, não dá. Eu tô falando de matemática para mim, tá? Pensando naquilo que eu tenho dificuldade. Mas eu fico pensando, um estudante que tem dificuldade em linguagens, ele vai sentir a mesma coisa que eu senti em matemática ontem. Um estudante que tem dificuldade em humanas, ele vai sentir exatamente a mesma coisa que eu senti em matemática ontem. Eu fiquei me colocando no lugar de vocês frente àquilo que vocês têm dificuldade. A gente tem nosso sistema educacional dividido em 4 áreas de conhecimento: linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Ninguém consegue ser 100% em todos, tá? A gente precisa jogar isso claro. Tá? A gente tem dificuldades, a gente tem afinidades, a gente se interessa mais por um tema do que pelo outro. Nós somos seres humanos diferentes, seres humanos que possuem suas próprias vivências, e dentro disso tudo a gente consegue ter aí facilidades e habilidades maiores em um determinado ponto e em outro não. É normal. É normal. Eu, como coordenador de escola, eu quando avaliava as planilhas de notas dos alunos, eu via exatamente isso desenhado. Alunos que tinham uma grande dificuldade com linguagens, com humanas, mas chegavam, por exemplo, em física, química, matemática, iam mal, as notas reduziam, né? A gente tinha uma diferença de rendimento. A mesma coisa acontecia, alunos que iam muito bem em matemática, física, química, e chegavam em história, caía o rendimento. É natural, somos pessoas diferentes. E a prova ela vai cobrar para todo mundo igual. E aí naquilo que você, na hora que você enfrenta algo que você tem minimamente uma dificuldade ou não tanta afinidade, realmente a prova estressa. É o momento em que a prova realmente se torna inimiga. E foi onde eu comecei a ter dor de cabeça. No meio da prova,
eu comecei a ter dor de cabeça. Eu esquematizei tempo pensando na prova da semana passada. Não, vou fazer assim, dou um descansinho a colar. Quando marcar tal coisa na lousa, né, o horário na lousa, eu paro 5 minutinhos, respiro, bebo água. Que eu comentei com vocês, inclusive, até em live, como eu fiz. Ontem não deu certo. Não deu certo. Chegou assim, faltando 45 minutos para acabar a prova, eu percebi que eu tinha que chutar. Eu percebi que eu tinha que chutar porque a matemática me travou, me estressou, tava com dor de cabeça, não tava conseguindo mais ler as questões. E aí eu fui no C de casão, né? Como eu falei pra vocês, eu chuto C em tudo, né? Eu tenho o hábito de chutar C quando eu... E fui, cara. Minha prova de matemática, se você pega o gabarito, o que tem de C é um negócio absurdo. E real, assim. Tanto que o meu rendimento foi inferior ao rendimento que eu tive no primeiro dia. Foram 28 acertos em ciências da natureza, acertei todas as de biologia, acertei uma boa quantidade de química, física, eu fui mal, né? O que para mim já era esperado. Em matemática eu tive 22 acertos dos 45. Então, assim, eu percebi que realmente a gente também precisa contabilizar esse estresse da não afinidade. Então, eu somo ao cansaço, eu somo a como se organizar, tudo isso que eu já trouxe no vídeo anterior, eu somo também essa questão do estresse que a prova traz quando a gente está trabalhando questões com as quais a gente não tem afinidade. Mas é claro, eu vi muita gente ontem, principalmente no Twitter, falando: eu fui mal, vou desistir, ano que vem eu tô aí de novo, vou ter que prestar de novo, não sei o quê. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês não estão fora dessa batalha porque vocês têm que entender que não é por número de acertos, é por teoria de resposta ao item. E a TRI pode te surpreender. Ao mesmo tempo, eu vi muita gente no Twitter ontem falando: eu falei o ano passado que estava mal, tô aqui no primeiro semestre, no segundo semestre, não sei o que, na federal, sabe? Então, assim, deixa a TRI te surpreender. Não fica pensando na prova, não fica com essa energia ruim, falando: eu fui mal, nada vai ser de mim e tal, vou procurar cursinho pro ano que vem, porque a TRI realmente pode te surpreender e você pode sair comemorando em janeiro e comemorando muito forte, tá? Então, espera aí. Claro, existem outros vestibulares também agora pela frente. Então, se você acha que foi mal no Enem, não se deixa abater, porque teu desafio ainda não acabou. É importante, teu sonho ainda está em jogo e você pode conquistar ele por uma outra via, que é a via do vestibular. Então, assim, eu vi muita gente falando mal, muita gente, sabe, desesperançosa, e não é para ficar desesperançosa. É realmente para encarar, tá? E, é claro, a gente precisa pensar que o Enem é uma etapa. E eu falo isso, parece muito chavão, parece muito clichê, mas o Enem não mede conhecimento de ninguém. Conhecimento talvez seja 30% da prova. Você precisa ter técnica, você precisa ter resistência, você precisa ter tranquilidade. Tem muita coisa. A prova, se a gente selecionar a prova na sua vida, vamos pensar, um aluno faz Enem com uma média de 17 anos. Vamos pensar desde a alfabetização dele, que começou com 6 anos de idade, 5 anos de idade, ele está há 10, 11, 12 anos estudando. 12 anos articulando conhecimento para fazer uma prova que dura, totalizando tudo, 10 horas. Você está revendo um ano de trabalho a cada hora, vamos dizer assim. É injusto. É injusto. Aquilo não diz quem você é, aquilo não diz o que você sabe, aquilo não te julga como preparação, aquilo simplesmente tira um retrato do seu momento. E você não vive só o Enem, a sua vida é muito mais que isso. Não necessariamente por conta do Enem, mas você pode chegar lá nessa prova com outras questões que possam atrapalhar teu rendimento. Então, não se culpem, não se julguem. Levantem a cabeça porque vocês não são aquilo que apresentaram na prova. Nem se vocês foram muito bem, nem se vocês foram muito mal. E não é diminuindo o que vocês fizeram ou ampliando o que vocês... Não, é simplesmente compreendendo você como algo muito maior que o Enem. E vocês são pessoas muito maiores que o Enem, eu tenho absoluta certeza disso.
Tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, depois eu vou comentar as questões, eu faço até correções e tal, mas hoje eu queria realmente comentar com vocês a prova, tanto a prova de biologia como a prova geral de ciências da natureza e matemática, tá bom? Não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, o @renologia, Twitter, TikTok, Instagram, o Kawaii, tá? A gente sempre tá por lá também, beleza? Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!